interesse por ciências começou a parte de, eu diria, engenharia mecânica e aeronáutica, né? É a questão de aviões, né? Como todo garoto daquela fase, a parte de astronáutica também, né? Eu sou da fase que eu com 6 anos de idade, o Neil Armstrong, pousou na Lua, né? Então eu adorava entender, né? Tudo que se passava, por exemplo, com a espaçonave Apollo, né? E aí veio o meu interesse. Eu fiz engenharia civil por outros motivos, acabei depois indo para engenharia mecânica no mestrado. Fiz engenharia civil, né? Me interessei muito por mecânica dos fluidos, no curso de engenharia civil. Aí eu vi que eu teria que fazer um mestrado, por exemplo, em engenharia mecânica, que tem a parte dos fundamentos da mecânica dos fluidos. O que é a mecânica dos fluidos? É aquela parte da física que estuda todo fluidos em movimento, seja água, ar. E aí eu acabei também vendo que seria interessante estudar a parte de física ao nível de bacharelado, por ter uma base matemática muito forte, esse curso de bacharelado em física. E aí a evolução foi fazer o doutorado em aerodinâmica. Inclusive, não sei se dá para ver alguns modelos aqui atrás, são modelos que nós depois fizemos ensaios aí de pesquisa aí para a Embraer, para a Petrobras. Eu terminei o mestrado e eu já tinha a ideia de estudar no exterior. Então, era uma ideia que eu precisaria pelo menos passar alguns anos da minha vida num local em que, no caso aí, a faculdade que eu escolhi é o Imperial College em Londres, é considerada uma das 10 melhores no mundo em diversos dos rankings internacionais. Naquela época já era muito famosa nessa parte de mecânica dos fluidos, né? Em assuntos relacionados à turbulência. E aí eu fui fazer meu doutorado lá, entrei em contato com um professor lá numa outra universidade americana, passei por todo o processo de aceitação, né, pela universidade, e o processo depois também para conseguir o patrocínio através de uma bolsa, no caso foi bolsa do CNPq. Fiz o doutorado em 4 anos, voltei ao Brasil e depois retornei para a Inglaterra como pós-doutorando, como Research Associate. E aí passei mais um ano lá na Inglaterra. Atualmente eu sou o diretor do Research Center for Gas Innovation. Temos o programa de engenharia, que nós temos 11 projetos em andamento, programa de físico-química, com 10 projetos, política energética e economia, 8, e abatimentos de emissões de CO2 com outros 16 projetos. Então, qual que é o objetivo do centro? É você fazer com que, em última instância, nós sejamos capazes de contribuir com uma diminuição de emissões de gases de efeito estufa, em particular de CO2, dióxido de carbono, através, por exemplo, posso dar alguma das formas de você diminuir emissões, utilizando, por exemplo, gás natural ao invés de diesel ou carvão para a produção, por exemplo, de energia elétrica, através de termoelétricas, utilização de hidrogênio. E aí eu estou voltando às minhas raízes de físico também, que faz mais de 30 anos que vai fazer 30 anos que eu graduei agora, no ano que vem. Tem a ver com a nanotecnologia? Tem, a gente estuda o nanoescoamento. É o escoamento a nível molecular, com um conjunto de 200, 300 moléculas de fluido do material da parede. É um recorte daquilo que você chama de nanotecnologia, são chamados nanoflows, que é o escoamento aí a nível molecular. O centro ele tem aquela missão clara de você melhorar a matriz energética brasileira no que diz respeito à emissão de CO2. E aí você, em última instância, colaborar para vencer aquele grande desafio do século nosso atual, que é a questão de mudanças climáticas. Então mudanças climáticas é tudo, assim, que é o que nós queremos, em última instância, colaborarmos com soluções inovadoras que façam com que aquela meta de não se ultrapassar 2 graus
centígrados em relação à temperatura pré-revolução industrial global, que a gente seja capaz de alcançar. É a base do desenvolvimento econômico, por exemplo. Se você não é capaz de desenvolver ciência no seu país e depois traduzir essa ciência para uma questão prática, eu posso dar um exemplo para vocês do passado, os Estados Unidos, né? Investiram muito no programa Apollo, né? O programa Apollo, eu falo assim, poxa, foi apenas para levar o homem à Lua? Não, não foi, porque uma série de tecnologias foram desenvolvidas a partir do programa Apollo. Forno de micro-ondas, por exemplo, o velcro foi desenvolvido para o programa Apollo. Então, o desenvolvimento, o investimento em pesquisa, a pesquisa, seja ela aplicada ou fundamental, ela sempre acaba se ramificando na economia e é o principal elemento de geração de riqueza. Os livros do Júlio Verne, né, logicamente, isso era na minha infância, né? Então, aí, alguns filmes que eu assisti naquela época, né? Por exemplo, o filme 2001 também foi um filme que me influenciou muito. Aí já era adolescência, né? Eu era daqueles que gostava daqueles livros, por exemplo, que o sistema solar, como é que deveria ser as condições em cada um dos planetas. Eles têm que encontrar motivação. Problema sempre vai existir e dependemos deles, né? E aí acho que é uma coisa bacana, né? Sempre estar estudando, sempre estar aprendendo. As pessoas têm que ter aquela vontade, né, de estudar, porque o problema, eu continuo estudando sempre. Eu tenho que procurar estudar essas novas tecnologias e o que eu faço, apesar de estar com mais de 50 anos, é continuar a estudar e ter prazer com isso. Então, a principal mensagem é: encontrem uma forma de se motivarem e sabendo que vocês são importantes. A juventude, aí, a garotada que está no colegial, por exemplo.